Lá está um pouquinho barulhento, porque eu estou dentro de um bistrô, como sempre, mas eu aproveitei para gravar esse vídeo para vocês, dando algumas dicas quando vocês chegarem em Paris, ok? Ou qualquer cidade na França. A primeira dica é necessário conhecer um pouco da cultura. Não é necessário que você fale fluente o francês, porque é uma língua difícil, sim, de se aprender, não é uma língua fácil. Mas vocês podem, por exemplo, falar bom dia. Então, você chegou no aeroporto, não deixem de falar bonjour, bom dia, bonjour, para a pessoa que está, você estiver tendo contato ali no aeroporto. Merci, obrigada, necessário. E, por favor, s'il vous plaît, não. Bonjour, merci, s'il vous plaît. É muito fácil, você fala essas 3 palavras mágicas e as coisas vão facilitar. A outra dica, gente, é para as mulheres. Gente, não venha com nada falso, porque pega muito lá, porque aqui é um país muito... As pessoas conhecem as coisas boas da vida. É um país muito relacionado com arte, com moda, gastronomia, com tudo. Então, assim, as pessoas são muito acostumadas. Se você, por exemplo, se você me der um chocolate para comer, se o chocolate for ruim, eu já sei que você me deu uma coisa ruim. Eu não vou falar nada, mas eu sei que ele é ruim. A mesma coisa, você vir com uma bolsa falsa, por exemplo, vai dar uma má impressão da sua pessoa. Que você não tem personalidade, que você está sendo uma coisa que você não é. Então, assim, mesmo se você não tem dinheiro para comprar uma Chanel que custa 4.000 euros, 5.000 euros, dependendo da bolsa, que é mais cara, você compra uma bolsa estruturada, uma bolsa bonita também. Tem bolsas lindas também na Zara, não tem umas bolsas maravilhosas na Zara? Compra uma bolsa na Zara, bem bonita, assim, estruturada, e tudo bem. Mas não usa um logo de uma marca francesa falsa. Por quê? Porque as pessoas conhecem, os homens conhecem, porque eles dão presente para as esposas também, então eles conhecem muito bem, dão presente para a mãe, dão presente, é muito natural. E vai pegar mal para você. Eu lembro que eu fui um dia em um bistrô, eu estava em um bistrô, eu combinei com uma amiga e ela foi com uma bolsa falsa. Era uma conhecida, não era uma amiga, mas uma conhecida. A gente estava tendo contato e ela foi com uma bolsa da Louis Vuitton falsa. Gente, todo mundo viu a bolsa, que a bolsa era fácil. Ela estava pensando que ninguém estava tudo de boa, que ela estava arrasando, mas não, todo mundo viu que a bolsa era falsa. E pega mal, entende, né? Eu fico com vergonha alheia, sabe? Eu tenho pavor de coisa falsa. Então, assim, é uma dica que eu estou querendo falar com vocês. Com certeza as minhas amigas mesmo nunca vão fazer isso, mas estou dando uma dica, é algo que eu queria falar. Outra dica que eu queria falar para vocês é que muitas vezes as pessoas falam assim, os franceses, eles não falam inglês. Gente, aqui na França, eles aprendem a falar outro idioma, porque muito facilmente, já na escola, eles viajam. A partir de 18 anos, eles já vão fazer intercâmbio, já vai para a Inglaterra, que é do lado. Então, os franceses falam, sim, 2, 3 idiomas. Meu marido fala 3 idiomas. Ele fala francês, fala inglês fluente e fala português. Eu sou franco-brasileira, então... E ele fala o português também, muito bem. Então, faz alguns erros de português, óbvio, mas ele fala português praticamente fluente. Então, assim, as pessoas aprendem outros idiomas. A questão é que, eu vou dar um exemplo, eu estava no centro de Paris e teve umas vezes que alguns americanos, eles andam um pouco em bando, né, quando eles fazem turismo, não sei porquê, e eles se aproximaram de mim e eles queriam saber onde era o Arco do Triunfo. Eu sei onde é, eu poderia ter dado a informação, poderia, só que eles se aproximaram de mim, eles não me pediram por favor, eles não me falaram bom dia. Eu me senti desrespeitada, então eu falei, esse pessoal é folgado, porque eles me interrompem no meio da rua, sendo que eles, ou seja, não tá nem, eu tenho outro compromisso, eu estou perdendo meu tempo para ir para o meu próximo compromisso, e mesmo se eu não tivesse um próximo compromisso, eu não daria informação, porque a pessoa não me falou bom dia, não me falou por favor. Eu acho que isso é uma questão básica de educação. Então, eu fico olhando para a cara deles e não falei. Eu falei, excuse me, e continuei.
Deus o livre, e sinto muito. E continuei a andar, deixei eles lá igual um idiota, no meio da avenida. Por quê? Porque eu não sou obrigada a ser educada com pessoas que não são educados. Outro exemplo, eu vi um jovem, é um homem, ele é até muito bonito, louro, ele ficou milionário, acho que ele é brasileiro. E ele é brasileiro, eu acho. Não sei o nome dele. E ele estava falando muito mal dos franceses, que ele veio à França, que ele ficou num palácio e tal, que ele pagou e que ele chamava o garçom e o garçom não ia e tal. Porque não adianta, não é uma questão de dinheiro somente, é uma questão de cultura, de entender da cultura do país. Por exemplo, eu estou no bistrô e vim tomar meu café da manhã. Eu não vou fazer isso aqui para a menina. Oi, por favor. Isso não existe, é falta de educação. Você abre o cardápio, você escolhe o que você quer, você fecha o cardápio, coloca em cima da mesa e o garçom sabe que você já escolheu e ele vai se aproximar de você. Então as pessoas que ficam levantando a mão pro garçom, além de ser uma falta de respeito, é porque ele não estudou um pouco. Eu acho que é legal fazer um curso de etiqueta se a pessoa não é acostumada a frequentar alguns lugares, para a pessoa não perder oportunidades, né? Imagina, você está num restaurante, você está com uma pessoa super interessante, e aí você faz dá umas manotas, assim, eu acho que comete uns erros que sejam graves, sabe? Não falam por favor. A mesa é o lugar que você analisa muitas pessoas. É muito fácil para mim analisar uma pessoa à mesa. Analisar se a pessoa é generosa, se a pessoa é uma pessoa sistemática. Dá para observar a mesa quando você está comendo com as pessoas à mesa. Dá para você observar muitas coisas referentes à pessoa. Então, fica essa dica aí para vocês refletirem, tá bom? E é muito fácil também você aprender sobre a cultura francesa quando você tem interesse. Por exemplo, eu gosto muito dos transportes, de pegar metrô, eu adoro, porque o metrô é um mundo, é um universo à parte. E toda estação de metrô tem um nome e tem um motivo daquele nome. Por exemplo, Estação Charles de Gaulle Étoile. Por que Charles de Gaulle Étoile? Entendeu? Então a pessoa pode pesquisar. Charles de Gaulle, quem foi Charles de Gaulle? Aí você vai aprender um pouco mais sobre a história. Cada estação, anota os nomes das estações de metrô, para você estudar cada estação de metrô, porque aquela história você vai aprender um pouco mais sobre a cultura, sabe? É uma pena entrar dentro de um museu como o Museu do Louvre, que é o maior museu do planeta, e somente tirar fotos e não se interessar sobre aquela obra de arte maravilhosa, quem fez, sabe? Se contemplar a beleza daquelas obras. Então, é uma questão de sensibilidade, mas eu deixo aí para vocês essas dicas e aí vocês reflitam sobre isso, tá bom? Tchau!